Eu quero convidar os irmãos nesse momento para nós abrirmos a Bíblia e estudarmos o que está escrito aí em Romanos 12. Romanos 12, verso 1 e 2. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o verso 2 diz: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que aprendeis e experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esse versículo, irmãos, ele foi usado por Paulo para se referir à época dele, mas ele se encaixa perfeitamente na nossa época também. Essa palavra século, em algumas Bíblias está mundo, né? Não vos conformeis com esse mundo. Mas no original é era. Não vos conformeis com essa era. O que é século, o que é mundo, o que é era nesse contexto? É o contexto em que nós vemos o mundo. Na época de Paulo, o governo, o mundo era sob o jugo de Roma. E Roma, você pode olhar aqueles filmes antigos, você percebe que Roma era uma nação, era um lugar, era um império ímpio. Era muita impiedade, muita maldade, muita promiscuidade em Roma. E tinha uma certa organização política, que até hoje a gente tem muitos costumes de que vieram de Roma. Por exemplo, a hora, né? A contar de meia-noite, nós seguimos, né? É o calendário romano, que conta as horas a partir da meia-noite. Na Bíblia, as horas é contadas no pôr do sol, né? Mas hoje nós seguimos a contagem romana, que é a partir da meia-noite. Outra coisa, o calendário também é romano. A Bíblia usava o calendário lunar. E depois fizeram a adaptação para o calendário judaico, né? Inclusive o ano novo judaico ele cai em outra data. O primeiro mês do calendário judaico é o mês de abril. Por isso que já está dizendo, né? Abril, abre o ano, né? E o calendário romano começa em janeiro. E não sei se vocês sabem, mas o mês de julho foi dado em homenagem a Júlio César, que era o imperador romano, né? Ele que mandou, né, fazer essa alteração no calendário, porque até aquela época eles usavam o calendário grego, o calendário babilônico, e eles tinham algumas imprecisões, então ele reformulou e criou esse calendário que é chamado calendário gregoriano, né? Na verdade, teve o romano, aí o Papa Gregório fez a adaptação para gregoriano, que é o que a gente usa até hoje. Teve esses pontos positivos, mas ao mesmo tempo Roma era um lugar ímpio. As pessoas tinham o costume, hoje a gente vai assistir, liga a televisão, aí está lá um estádio, né, com 50 mil pessoas, 100 mil pessoas olhando para o jogar bola, né? 2 times jogando ali. Lá em Roma se juntava 50 mil pessoas, 30 mil pessoas no estádio para ver os homens se matando. E quanto mais se derramava sangue, mais eles pulavam, mais eles torciam, mais eles gritavam, se empolgavam. E você pode pensar que não, mas o ser humano gosta disso, sabia? Aí atualmente tem na televisão também o MMA, que é as luta livre, né? De homem contra homem ali, mulher contra mulher, e dá muita gente também. E dá muito dinheiro, muita aposta. E isso é o que? É algo semelhante ao que havia em Roma. As pessoas tinham aquele costume de ver como é que chamava, os gladiadores, né, se matando dentro das arenas. Tem até o Coliseu, ainda tem as ruínas do Coliseu lá na Itália, não é isso? Fica em Roma mesmo. Você vai lá no Coliseu, irmãos, havia tanto a batalha de escravos, de gladiadores, como havia também os martírios dos cristãos. Eles pegavam os cristãos, jogavam lá dentro da arena e soltavam os leões. Aí ficavam os cristãos correndo e os leões atrás pegando e matando. Tem um livro lá que eu estava lendo que falava sobre isso. Era não sei o que do Coliseu. Aí falava que eles deixavam os leões com fome e antes de abrir a jaula dos leões, eles ficavam
espetando o leão com armas para os leões ficarem enfurecidos, entendeu? Quando soltava, aí saía atacando. E as pessoas lá na plateia aplaudindo e torcendo e os gritando. Eles achavam aquilo emocionante. Esse costume, né, de fazer arenas também assim veio também desse padrão romano, né? Mas só que o que o Paulo se refere aqui, não vos conformeis com essas coisas, era mais predominante relacionado ao pecado que prevalecia em Roma, né? Aí ele diz assim: apresente o vosso corpo como um sacrifício vivo a Deus. Aqui ele deixa claro, irmãos, que para que a gente sirva a Deus, a gente precisa sacrificar o nosso corpo. Porque o nosso corpo, ele por natureza gosta do que é errado. Algumas pessoas, elas dizem assim: não, se eu for entrar na igreja eu perdo minha vida, eu tenho que aproveitar a minha vida. Elas pensam assim, né? E a visão de Paulo, quando ele diz assim: apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, é exatamente isso. Você está vivo, mas você sacrifica os seus desejos, a sua vontade. Aquela mesma coisa que Jesus falou: aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida, por causa de mim, do Evangelho, vai encontrá-la novamente. Então, perder a vida, ser um sacrifício vivo, é você abrir mão dos seus próprios gostos carnais. E existem muitas coisas que a gente gosta ainda no mundo, né? Mesmo a gente estando na igreja. E a gente tem que aprender a sacrificar. Aí diz, como é que a gente faz isso? É você não se conformando com essas coisas. O mundo, ele apresenta o pecado como algo atrativo. E ele só acha lugar na sua vida se você se conformar com ele. Se você concordar com ele. Aí ele diz, para que você não se conforme com isso, você precisa fazer o quê? Renovar a sua mente. Quando você renova a sua mente, você aprende o que é a perfeita vontade de Deus. A mente humana, o pensamento humano, Isaías fala sobre isso, Isaías 55, ele diz: os pensamentos de Deus são mais altos do que os pensamentos humanos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Mas quando você renova a sua mente, aí você começa a pensar como Deus. E você só faz isso quando você apresenta o seu corpo como sacrifício vivo e procura não se conformar com o mundo. O estilo de vida que as pessoas levam. Não sei se vocês viram recentemente, tem um debate grande aí na internet, na televisão, sobre um seriado que colocaram no Netflix, que faz uma paródia da vida de Jesus e coloca lá Jesus gay nesse seriado. Isso é o que? Isso é o que o mundo apresenta. Aí o juiz foi lá e mandou tirar, né, do ar. Aí de repente a Netflix, que é o que hospeda esse material lá, entrou na justiça para colocar de volta. Aí você tá lá na sua casa olhando aquelas coisas ali. Não vou ver isso não. Mas você observa o nível que é o mundo, né? São pessoas que lutam, que brigam, que entram na justiça para mostrar a você o que não preste. E eu e você, irmãos, eu acredito que não, né? Mas muitos cristãos estão conformados com isso. E chegam lá e vão assistir, vão olhar. Isso aí é liberdade de expressão. A maneira hoje como as pessoas se relacionam. Casa hoje, separa amanhã. Casa hoje, separa amanhã. Casa, descasa. É sobre isso que a palavra de Deus, irmãos, diz: não se conforme com essas coisas. A maneira como os próprios crentes, os próprios cristãos querem se relacionar com Deus, um relacionamento sem compromisso. Querem vir para a igreja quando querem. Não devemos nos conformar com essas coisas. Quero que você leia comigo 2 páginas antes aí.
Romanos 7, verso 18. Volta aí um pouquinho, 2 páginas, tem Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Não é assim que diz aí? Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Verso 19. Porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E o verso 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, assim o pecado que habita em mim. O 21 diz, então, querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei de onde? Da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ele fala no capítulo 12 que nós temos que procurar renovar a nossa mente, porque ele mostra que até a mente dele também, ele vê que precisa dessa renovação. Porque essa lei do pecado guerreia contra a lei de Deus que ele procura alimentar na sua mente. E aqui vem o ponto, irmãos. Ele menciona tanto lá como aí o que? A mente. A mente, a mente, a mente, a mente. Por onde é que o pecado entra, irmãos? É pela mente. Como assim? Para você entender isso, abra aí Hebreus 10, 16. Hebreus 10, 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. No seu coração porei as minhas leis e sobre a sua mente inscreverei. Isso daí significa ter a mente renovada. Quando Paulo diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente, é exatamente isso. É você ter as leis de Deus na sua mente. Como assim? Como é que alguém tem a lei de Deus na mente? Quando você vai observar, irmãos, o mundo é todo contrário à lei de Deus. Tudo que o mundo apresenta é contrário. É deturpando a lei de Deus. É alterando, é mudando, adulterando as palavras de Deus. E quando você segue aquele padrão que o mundo apresenta, você significa que a sua mente está acostumada com aquilo. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Alguém aqui gosta de futebol? Ninguém gosta, não? Futebol. Copa do Mundo. Mas existem pessoas que gostam de futebol no mundo? Será que existem cristãos adventistas que gostam de futebol? O que vocês acham? Muitos? Não tem? E existem pessoas que são apaixonadas por futebol, não é? E elas até apostam que elas frequentam estádios para assistir os jogos de futebol. Só que existe uma coisa interessante, irmãos. No céu tem futebol, o que é que vocês acham? Vai ter jogo de futebol no céu? Acho que tem. Será que vai ter ou não? Apenas um exemplo. Eu não quero dizer que o futebol é bom ou ruim. O futebol é um costume do mundo, né? Mas o que é que acontece? Você acostuma sua mente com aquilo a tal ponto que você não pode viver sem. Eu viveria tranquilamente se não tivesse futebol no mundo. Mas algumas pessoas acho que morreriam. Eles são apaixonadas, né? Aí de repente você acostuma sua mente com aquilo. E de repente você quer estar com Deus e você também quer ir para o céu. Isso não vai se alinhar. Porque ao chegar no reino dos céus, quando você acordar na manhã da ressurreição, chegar no céu, chegar o domingo, você vai pensar, quando é que começa o jogo? E não vai ter o jogo. Não vai ter o jogo. Então o céu vai ser ruim para você. Esse é apenas um exemplo simples, entendeu? Existem outras coisas. A mente humana, quando ela se acostuma com as coisas que o mundo apresenta, que o mundo gosta, então
ela não está alinhada com a lei de Deus. Aí Paulo diz: não se conforme com essas coisas, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O alimento, quando você vai comer, né? Você vai comer. Você gosta de quê? Alface, tomate, cebola. Você gosta disso ou você prefere bolo? Ou você prefere churrasco? Ou você prefere café? O que é que isso tem a ver com a renovação da mente? Preste atenção. Qual foi o alimento que Deus criou? Por exemplo, tem a uva e tem o vinho. O que foi que Deus criou? Deus criou a uva. Quem fez o vinho? Foi o ser humano que fez o vinho. E ele talvez tenha feito o vinho fermentado principalmente, né, tenha feito sobre a influência do mal, né? O trigo, foi Deus que criou o trigo, não foi? Mas quem foi que fez o pão? O homem. E o que é o pão? Vocês sabem dizer de que é feito o trigo? Tem 3 coisas no trigo. Eu não sei bem, mas tem o germe, né? Chama o germe de trigo. Aí tem a fibra do trigo. E tem a outra substância lá que ele faz o pão, que é a farinha, né? Eles tiram aquela substância. Separa. Isso significa o quê? Concentração de substância, né? Você pega o pão, ele nem tem o germe, nem tem a fibra. Ele só tem a farinha. Que eles ainda pegam, trabalham ela, né? E refina. Aí ele faz o pão para você comer. Deus fez esse alimento assim? Não. O mundo é que apresenta assim. Isso significa o quê? A corrupção que o mundo vive. É só com o trigo, só com a uva que ele faz isso? Todos os alimentos que você conhece faz isso. Açúcar. O que é açúcar? Vem de onde o açúcar? O açúcar vem da cana. Uma vez eu ouvi um cara falando lá que ele disse que numa lata de refrigerante tem 20 metros de cana de açúcar. Uma latinha de refrigerante daquelas pequenas tem 20 metros de cana de açúcar. Do açúcar que eles tiram é equivalente a 20 metros. Se você fosse tomar o caldo de cana de 20 metros de caldo de cana, você aguentava? Mas só que eles processam a cana em máquinas, extrai só o açúcar dela, entendeu? Tira aquele líquido, tira aquela fibra, que a cana também é fibra, né? Tem isso, aí eles extraem só o açúcar e jogam lá no refrigerante, você toma. O mesmo jeito é o açúcar lá de pacote. Que você compra, ali são metros e metros de cana que eles extraem. O que foi que fizeram com a fibra? O que foi que fizeram com a água que tinha lá? Descartaram. E quando você consome aquilo que você gosta, eu gosto disso. Você gosta só de coisas ofensivas, coisas que faz mal. Significa o quê? Que a sua mente está acostumada com aquilo. O meu gosto, o seu gosto é facilmente pervertido por certos alimentos. E quando você se acostuma com aquele tipo de alimento concentrado, um alimento concentrado, a mesma coisa é feita com o quê? Com o café. Pega o grão do café, eliminam a substância e tiram de lá apenas a mesma coisa que faz com a uva, né? Aí o café ele tem muita, o nome já está dizendo, né? Cafeína, que é uma substância estimulante do cérebro. Quando você ingere aquilo lhe estimula, aquilo lhe excita, aquilo lhe relaxa de certa forma. É uma droga. A cafeína é uma droga, assim como a nicotina, né? Assim como a cocaína. Não são tão danosas uma contra a outra, mas todas são substâncias ofensivas ao organismo, né? Quase tudo que termina com ina, né? E a gente estou falando aqui do café, apenas com um exemplo, mas a cafeína também está presente no refrigerante, está presente em chocolate.
quando você come demais essas coisas, chocolate, refrigerante, essas coisas, e você gosta delas, significa que a sua mente está acostumada com elas, a sua mente também precisa ser renovada. A sua mente precisa se ajustar ao quê? Ao padrão da natureza que Deus criou. O alimento integral, completo. O inimigo é que faz isso. Pega o alimento, destroça ele em pedaços e oferece a você apenas o concentrado dele. Aí você se acostuma com aquilo, significa o seguinte: você está concordando com aquilo. Estou concordando com o que ele fez, com o que ele está fazendo, deturpando as coisas. Todas as frutas também, elas têm os 3 ingredientes. Ela tem a fibra, né? Todas as frutas têm. A laranja tem a fibra. E ela tem a parte doce dela que chama-se a frutose. A pessoa vai lá, espreme a laranja e tira só a parte doce dela, a frutose. Elimina a fibra. Você diz, não, o suco de laranja é bom. Mas não é o ideal. A maneira como Deus criou é que é o ideal. E você só vai concordar com isso quando você tiver a sua mente alinhada com a de Deus. Como ele fala aqui, no seu coração imprimirei as minhas leis e colocarei elas lá. A lei de Deus, irmãos, ela mostra a vontade de Deus para nós. Quando Deus diz lá, não furtarás, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Isso muitas vezes parece contrário ao pensamento, ao nosso pensamento humano. Geralmente quando a gente vai transgredir a lei de Deus, o inimigo ele engana o ser humano e faz parecer que a transgressão tem alguma vantagem. Como ele apresentou para Eva, né? Fez ela acreditar que comer da fruta era alguma vantagem para ela. Assim, toda transgressão da lei de Deus parece ser uma vantagem para o ser humano. Não está facilitando a vida, está fazendo com que tenha pão fácil para todo mundo, com que tenha açúcar para todo mundo aí usar à vontade. Mas apresenta de uma maneira corrompida, de uma maneira adulterada, de uma maneira desmantelada. E assim como é no alimento, assim também é nos relacionamentos, sabia? O relacionamento humano, o marido e a esposa, ele, assim como as plantas têm 3, o relacionamento também tem os seus ingredientes, né? Que envolve o companheirismo, envolve o respeito e envolve o prazer da intimidade. O inimigo vai tira esse prazer da intimidade e faz com que ele se prolifere na terra, deixando de lado o quê? O companheirismo e o respeito. Mesma coisa que ele faz com a fruta. Tira a frutose, pega a uva, faz o vinho e separa. Aí engana a pessoa, ilude, porque a pessoa sente aquele prazer, assim como a pessoa sente o prazer ao comer um doce e acha que é bom, mas é uma coisa adulterada, corrompida. Como é corrompida a mente dele? Para a gente concluir, eu gostaria que vocês lessem comigo agora 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Pois esta é a vontade de Deus, o quê? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus, irmãos, é que a lei de Deus esteja em nossa mente e nosso coração. O coração é um símbolo da emoção, né? E a mente é um símbolo do entendimento. Isso tanto ao você pensar como ao você sentir, que o seu pensamento, o seu sentimento reflita a obediência a Deus. Isso significa o seguinte: quando você vê o mal, quando você vê o pecado, quando você vê a sugestão que o mundo apresenta, você não sente vontade de fazer aquilo. Por quê? Porque a lei de Deus está na sua mente e no seu coração.
Quando a lei de Deus não está na sua mente nem no seu coração, então você se sente inclinado a querer aquelas coisas, porque elas são contrárias à lei de Deus, como Paulo fala, né? Nossa vontade chama. E quando você procura enquadrar a lei de Deus, como ele diz, né? Deixar que Deus escreva no seu coração a lei dele, aí você passa a ter uma natureza alinhada com o que a vontade de Deus diz. Aí diz aqui, essa é a vontade de Deus, isso é santificação. Aí ele fala aqui que vocês se abstenham, aí ele fala prostituição, mas existem muitos outros males, né? Que envolvem. Mas a santificação de Deus é você alinhar a sua vida com os mandamentos dele. Quando você aprende a obedecer cada um dos mandamentos de Deus. E pensar, acho que é o Salmo 19, que diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O caminho da obediência à lei de Deus é o caminho da prosperidade, é o caminho da felicidade, é o caminho da paz. Você vai observar toda a mazela que tem na sua vida foi que em algum momento você se desviou da lei de Deus. Em algum momento você falhou num ponto. Quando você alinha a sua vida novamente com ela, a paz retorna à sua vida. Às vezes você pensa, não, eu guardo as leis de Deus, mas às vezes você guarda só um mandamento, ou 2 ou 3. A lei de Deus são 10 mandamentos. Se você quebrar um, quebra todos os outros. E quando você obedece os mandamentos de Deus, o que não é fácil para nós, né? Mas quando você pede a Deus a força, e na força de Deus, Ele lhe ensina a ter essa lei no seu coração e na sua mente. Aí você começa a caminhar em santificação. E você começa a deixar de lado o pecado. Não porque você fica resistindo, mas porque você consegue na sua mente entender o que é ele. Existe uma diferença entre isso. Uma diferença entre você ver o pecado e você dizer assim, não vou resistir, não vou provar. E entre você ver ele e dizer, isso aqui não presta, isso aqui nunca vai ter lugar na minha vida. Você só compreende isso quando a lei de Deus está na sua mente. Enquanto a lei de Deus não está na sua mente, você olha para o pecado e você diz, isso aqui é tão ruim, mas eu gosto tanto. Entendeu? Isso aqui não presta, mas eu gosto. Porque a lei de Deus ainda não está na sua mente. Quando a lei de Deus começa a se imprimir na sua mente, você deixa que ele inscreva no seu coração. Então você vê o mal e você, por si mesmo, percebe que ele não presta. E você passa a rejeitar ele. E aí você anda em santificação, na presença de Deus. E aí o mundo, ele pode ter tudo o que de ruim que tiver, né? Mas não vai lhe atingir, porque você está blindado com a lei de Deus. No coração e na mente. Esse é o desejo de Deus, a vontade de Deus. E a gente tem essa lei. É isso que Paulo fala como sendo a renovação da nossa mente. A mente é renovada desse jeito, né? Você aprende o que não presta, aprende a rejeitar o que não presta por não prestar. E não por força de vontade, dizer assim, não vou fazer isso. Quando muitas vezes alguém chega para lhe oferecer uma vantagem, por exemplo, eu estava com um dinheiro falso aí, né? O cara me passou uma nota de R$50 falsa. Aí o rapaz disse, não rapaz, isso aí facilmente tu passa para frente. Facilmente tu entrega a alguém. Aí eu fico pensando, se alguém me enganou, então eu vou enganar alguém. Né? A gente pensa assim, o mundo pensa assim, né? Mas ao mesmo tempo, no meu íntimo, eu pensei o seguinte, não, se alguém fizesse isso comigo, eu não ia achar legal, né? A pessoa que me passou essa nota falsa, talvez passou sem perceber, né, que era falsa. Fui lá e me passou. Mas eu sei que ela é falsa. Então, se eu passar ela para frente para alguém, ela vai ser uma atitude injusta da minha parte para com as pessoas, né? Eu vou estar procurando tirar vantagem. Ao mesmo tempo em que eu vou estar obtendo um lucro, vou estar causando um prejuízo a alguém. Mas cedo ou mais tarde alguém vai ter um prejuízo por causa disso aí. E isso é contrário à lei de Deus. É contrário à vontade de Deus.
Quando você faz isso conscientemente, né? E esse é apenas um ponto, existem muitos outros, né? Em que a gente precisa, irmãos. Mas é exatamente aquilo que está na sua mente, né? Existem muitas coisas que você não se sente inclinado a fazer ou a seguir, coisas erradas, né? Mas existe apenas um ponto em que o inimigo procura encontrar acesso à sua vida, para lhe levar ao erro, porque ele sabe que você gosta daquilo. E é exatamente nesse ponto que você deve lutar para vencer. E não é tão simples. Não é tão simples. Mas não é tão simples para nós. Para Deus tudo é simples, tudo é fácil. Quando você pede a Deus, Deus lhe transforma. Você precisa pedir a Deus, entendeu? Você precisa pedir. Mas você só vai pedir a Deus quando você renovar a sua mente. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, né? Uma pessoa que bebe cachaça, que fuma, será que ele pede a Deus para que Deus faça ele parar de beber, faça ele parar de fumar? Ou não? Ou tem algumas pessoas que pedem? Tem alguns que pedem, né? Mas a grande maioria não pede. Por quê? Porque gosta. Entendeu? Como é que você vai pedir para parar e fazer uma coisa que você goste? Mas existe uma pequena minoria que vê o mal daquilo e pede. Aqueles que pedem, eles estão na melhor condição, porque Deus ele vai trabalhar para que a gente consiga vencer. E o segredo é esse, moço. Existem muitas coisas ruins na nossa vida que a gente tolera, mas que a gente deve pedir e lutar contra elas. Pedir a Deus que nos liberte daquilo. E Ele só vai fazer isso se você pedir, né? Se você gostar e tolerar, elas vão ficando na sua vida. Somente o poder dele pode nos libertar. E Ele quer, amém? Vamos pedir que Deus renove a nossa mente. E coloque nela, coloque na nossa mente, coloque em nosso coração a sua lei. Oremos. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que nos foi falada aqui pelo apóstolo Paulo. Apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, não nos conformando com esse mundo, mas transformando-nos pela renovação da nossa mente e aprendendo qual é a vontade de Deus. É a tua palavra que nos mostra essa vontade. É a tua lei, ó Deus, que nos protege do mal. Que o Senhor nos ensina a guardar essa lei. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ter ela em nosso pensamento e nosso coração. Todos os teus mandamentos. E venhamos enxergar o mundo como ele de fato é e não como o inimigo apresenta. E não venhamos nos deixar ser enganados pelos sentidos, mas que tenhamos a mente de Cristo, a mente do Espírito, para perceber que tudo que o inimigo oferece e apresenta é ruim. E por isso devemos rejeitar. É a nossa oração nessa noite e o nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém.